Então, capítulo 5, pessoal, do Sistema de Informações, Monitoramento e Avaliação do Plano Diretor. O Poder Executivo deverá implementar e manter o Sistema Integrado de Informações Municipais, o SIM, de forma unificada, mantendo-o atualizado permanentemente com informações sociais, culturais, econômicas, financeiras, patrimoniais, administrativas, físico-territoriais, inclusive cartográficas e geológicas, ambientais, imobiliárias e outras de relevante interesse para o município, necessariamente georreferenciadas em meio digital. Então, cada conjunto de informações deverá estar o quê? Georreferenciada. Significa que a gente consegue filtrar, por exemplo, informações sociais e econômicas, por exemplo, qual é a faixa de renda da população em determinada região do município. Quando a gente consegue georreferenciar as informações, a gente consegue cruzar, né, cada informação contida nele com o espaço que a gente está avaliando. De repente, a gente consegue até descobrir, através dessas informações, qual região é mais carente, né? Se a região é mais carente, provavelmente eu vou implementar algum equipamento público para atender essa região, já que as pessoas são mais carentes e não têm condições, né, de financiar ela mesma algum serviço. Parágrafo único. O Sistema Integrado de Informações Municipais deverá atender aos princípios da simplificação, economicidade, eficácia, clareza, precisão e segurança, evitando-se a duplicação de meios e instrumentos para fins idênticos, bem como da democratização, publicização e disponibilização das informações, em especial as relativas ao processo de implementação, controle e avaliação do plano diretor. Então, as informações que são catalogadas, elas precisam estar disponíveis, né, para as pessoas interessadas. Desculpe. O Sistema Integrado de Informações Municipais adotará como unidade territorial básica o LOT ou a gleba. Poderão ser realizados agrupamentos das unidades territoriais básicas referidas no caput, gerando áreas maiores de acordo com a necessidade de cada análise e seus produtos. O Sistema Integrado de Informações Municipais será disponibilizado pela rede municipal de internet de livre acesso e público, tá bom? Então aqui, pessoal, ele está realmente batendo na mesma tecla. Todo mundo que tiver interesse tem que poder ter acesso às informações que vão ser, né, elencadas por esse sistema integrado. E lembra aqui, olha, aqui está falando que poderão ser realizados agrupamentos das unidades territoriais básicas, gerando áreas maiores de acordo com a necessidade de análise. Então, o que acontece? A unidade básica é o lote ou gleba, não é? Quando eu pego um lote, imagina que eu estou fazendo um levantamento para conhecer qual é o nível de carência das pessoas que vivem no meu município. Eu vou verificar, por exemplo, a renda média das famílias que vivem em cada lote, tá bom? Depois que eu tiver a renda de cada lote, eu posso extrair um dado, né, que de repente utilize as informações de todos os lotes daquela rua, né? Ao invés de eu pegar a renda lote a lote, eu posso extrair a média para uma determinada rua ou para um determinado bairro, ok? O Sistema Integrado de Informações Municipais consistirá na integração de cadastros públicos para a consolidação de um cadastro territorial multifinalitário. Significa que ele tem várias finalidades. Em ambiente corporativo e com utilização de recursos tecnológicos adequados, articulando o acesso às informações de natureza imobiliária, tributária, judicial, patrimonial, ambiental e outras de interesse para a gestão municipal. Ok.
Aqui, pessoal, salve algum erro, o que acontece? Alguns municípios, eles têm diversas secretarias, né? Então, a gente tem secretaria de saúde, a gente tem secretaria de educação, a gente tem secretaria de segurança. Então, os dados de diferentes secretarias podem ser lançados no mesmo sistema. Por quê? Porque esse sistema é integrado, é para o município todo. Né? E de repente, imagina o seguinte: a gente tem os dados lançados pela Secretaria de Saúde informando que muitas pessoas da rua fulano de tal têm adoecido ultimamente, têm dado entrada, né, no posto de atendimento. E aí, o que acontece? A secretaria responsável pelas obras de infraestrutura lançou um dado falando que naquela mesma rua existe um vazamento de esgoto. Quando a gente cruza esses dois dados, a gente consegue supor, né, que a causa daquela contaminação, daquilo que está deixando as pessoas doentes, possivelmente pode ser aquele vazamento de esgoto, né? Então, o que o poder público precisa fazer nesse caso? Ele precisa priorizar aquele reparo, tá bom? Então, vamos lá. Inclusive pela atualização dos planos, programas e projetos pelos órgãos e entidades da administração indireta. O Sistema Integrado de Informações Municipais deverá contar com ferramentas para o gerenciamento das atividades do município e oferecer indicadores de qualidade dos serviços públicos, da infraestrutura instalada e dos demais temas pertinentes a serem atualizados e publicados anualmente, gerando redes municipais específicas, visando potencializar a abrangência e resultado de suas ações, né? Então, não basta você inserir uma escola, um pronto-socorro no município, você tem que saber se ele está atendendo bem a população, qual é o nível de qualidade deles, né? Por quê? Para que, se for muito bom, se aquele serviço for maravilhoso, para que você possa replicar no restante da cidade. Agora, se o serviço não estiver bem avaliado, você tem a oportunidade, né, de reformular e corrigir os problemas. O Sistema Integrado de Informações Municipais buscará progressivamente permitir o mapeamento de investimentos, projetos e programas públicos das diversas unidades, órgãos descentralizados e concessionárias previstos nos respectivos orçamentos, bem como do seu efetivo dispêndio por etapas de realização. Então lembra que eu disse para vocês que a gente consegue tirar uma média da renda das pessoas em determinada região? A gente consegue também identificar quantas crianças estão hoje fora da escola em determinada região, né? Para conseguir estabelecer o quê? Critérios para aplicação de recursos, né? Onde que eu vou criar uma escola nova? Onde todas as crianças já estão matriculadas, né? Eu vou criar uma maternal onde todas as crianças já estão sendo atendidas? Não. Eu vou criar uma maternal onde as mães estão precisando, né? Onde falta maternal. O mapeamento e o cadastro de licenciamentos de projetos, programas, empreendimentos públicos e privados com sua localização geográfica e em seus estágios de aprovação, execução e de conclusão. Então, no georreferenciamento, a gente tem basicamente um mapa da cidade, né? E neste mapa, além dos dados das pessoas, das famílias, etc., a gente também consegue lançar a localização de determinadas obras públicas, né? E qual é a etapa que ela está, quanto falta para ela ser concluída, tá bom? O mapeamento e a caracterização de remoções e fluxos de moradores removidos,
ou previstos em cursos e sua evolução temporal, o mapeamento do uso e a ocupação da terra, de seus usos predominantes e da distribuição espacial dos parâmetros urbanísticos, como coeficientes de aproveitamento aprovados, o registro de séries históricas de dados socioeconômicos que subsidiem a elaboração de planos regionais e planos de bairro, né? Então, nesse último item, você consegue avaliar qual é a evolução de determinada região. Será que a qualidade de vida das pessoas está melhorando? Né? Será que elas estão sendo melhor atendidas? E nesse item número 4, a gente consegue, por exemplo, saber se uma região é muito ou pouco adensada, né? Será que essa região que está bastante adensada, ela tem espaço para um novo empreendimento, por exemplo, né? Isso aqui é importante, inclusive, na hora do poder público avaliar um relatório de impacto, né, da implantação, por exemplo, de um conjunto de apartamentos em alguma região. Se aquela região já está bastante adensada, será que as vias vão suportar, por exemplo, a implementação de um conjunto de apartamentos? Né? É uma pergunta, né? Então, através desse sistema, a ideia é que a gente consiga ter as respostas de maneira mais rápida, mais eficiente. Vamos lá. Artigo 28. Os agentes públicos, as concessionárias e os prestadores de serviço público, em especial aqueles que desenvolvem atividades no território do município, deverão fornecer ao Poder Executivo Municipal, no prazo que este fixar, todos os dados cadastrais e informações que forem necessários ao Sistema Integrado de Informações Municipais. O disposto no caput também se aplica às pessoas jurídicas ou autorizadas de serviços públicos federais ou estaduais, mesmo quando submetidas ao regime de direito privado. Artigo 29. O Poder Executivo dará publicidade a todos os documentos e informações produzidos no processo de elaboração, revisão, aperfeiçoamento e implementação do plano diretor, de planos, programas e projetos setoriais, regionais, locais e específicos, bem como ao controle e fiscalização de sua implementação, a fim de assegurar o conhecimento dos respectivos conteúdos à população, devendo ainda disponibilizá-los a qualquer interessado que requisitá-los nos termos da lei. Para possibilitar o acompanhamento da implementação do plano diretor, o município deverá realizar coleta, inventário, sistematização e produção de indicadores, publicando-os regularmente para monitoramento e avaliação. Os indicadores de monitoramento e avaliação deverão ser definidos de forma participativa e contemplar as diferentes dimensões da avaliação de desempenho das políticas públicas apontadas neste plano diretor, abordando sua eficiência, eficácia e efetividade. Então, pessoal, o que isso aqui quer dizer? Significa que a população tem que ter acesso ao quê? A um sistema de avaliação das obras que estão sendo realizadas, né? Só que os critérios que serão avaliados não são os critérios que vêm da cabeça do secretário ou do prefeito, por exemplo. A população precisa auxiliar, né, na decisão de quais critérios serão avaliados, ok? Porque quem define os critérios consegue também definir o resultado que vai ser apresentado, tá bom? Os indicadores deverão registrar e analisar no mínimo. Desculpa, gente, eu vou voltar aqui mais um pouco. Por quê, pessoal? Os indicadores de monitoramento, né, nada mais são do que critérios que servirão para avaliar se a implementação do plano diretor, né, está rendendo resultados, né? Só que se
só uma pessoa define os critérios, ela pode mascarar os resultados. Entende? Imagina o seguinte, imagina que os critérios estabelecidos para o plano diretor indicam apenas quais etapas já foram iniciadas de determinada construção, por exemplo. E aí imagina que a construção é um centro cultural. E o único critério que existe é as etapas que já foram iniciadas. Então imagina, eles já iniciaram a fundação, já fizeram as paredes, já fizeram as lajes, as coberturas, só que eles não levaram em consideração a presença de patologias, por exemplo. Então imagina que a obra está caindo aos pedaços, mas se o único critério é as etapas que já foram iniciadas, significa que a obra está de vento em popa, né? A pessoa pode chegar e falar, olha, eu já iniciei todas as etapas, eu já estou na última etapa desse projeto. Só que aí, tem qualidade esse projeto? Existe alguma patologia? Tem algum risco nessa construção? A população tem que ajudar a definir os critérios, né, para que não haja o risco de nenhum resultado ser mascarado, tá bom? Esse é provavelmente um dos motivos. Então vamos lá. Os indicadores deverão registrar e analisar no mínimo os resultados alcançados em relação aos objetivos do plano diretor, né? Então você não vai construir, por exemplo, um centro cultural simplesmente porque você quer, né? Você precisa haver um motivo por trás da implementação de algum equipamento público, tá? E aí, imagina que o objetivo era você ajudar as pessoas, uma coisa bem esdrúxula, você decidiu construir uma escola para reduzir a quantidade de crianças que não estão matriculadas. Um dos indicadores é ver se você alcançou o resultado. Você conseguiu reduzir o número de pessoas que não estão matriculadas na escola? Se você conseguiu, beleza, ó, esse critério foi alcançado. Segundo, os avanços em relação à realização das ações prioritárias nos sistemas urbanos e ambientais previstos neste plano diretor. Terceiro, o desenvolvimento de todos os instrumentos de política urbana, de gestão ambiental e de desenvolvimento rural neste plano diretor. Pessoal, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui, tá bom? A gente tenta no próximo já tratar sobre o título 4, tá bom? Falou!